Olá, querido aluno, tudo bom? Vamos continuar então a nossa aula? Só um momentinho que eu vou fazer a transição aqui. Deixa eu só colocar aqui. A gente, opa, a gente vendo aqui, vamos dizer assim, a pessoa de bruço, né? Porque você vê aqui a parte das vértebras. Então, você olhando a pessoa de bruço, como se ela tivesse tido um corte, tá, da região ali do mediastino e vista superiormente, você vai ver o coração, a veia cava. Então, nessa parte, a veia cava aqui, o arco da aorta, o tronco pulmonar, ou artéria pulmonar. Deixa eu só isolar, só para nós ver, ó. Vocês vendo, vocês vão ter uma noção um pouquinho melhor. Nós vemos o átrio direito, aqui o átrio direito, opa, aqui, porque vocês estão vendo nesta posição. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais ou menos na posição em que está. E, quem sabe, faz ao vivo e às vezes se perde. Olhem, então vocês vão ver o arco da aorta bem nessa região aqui. Mais ou menos para a gente ter uma noção. A veia cava superior, cadê você? Artéria pulmonar, cadê tu, veia cava? E a gente vai olhando e vai tendo uma noção mais ou menos de como é pulmão esquerdo, pulmão direito. E aqui, olhem, pessoal, deixa eu virar o meu coraçãozinho para a gente poder ir conversando com ele e com vocês. Então, o músculo estriado cardíaco, vamos supor que a gente fosse fazer um corte e vendo uma vista seccionada, um pedacinho retirado, até para vocês poderem ter uma noção melhor. O pericárdio é uma membrana fibrocerosa que cobre o coração. Olhem só nessa vista aqui. E o início de seus grandes vasos. O pericárdio é um saco fechado formado por duas camadas, a camada externa resistente, o pericárdio fibroso. A face interna do pericárdio fibroso é revestida por uma membrana serosa brilhante, a lâmina parietal do pericárdio seroso. Essa lâmina é refletida sobre o coração nos grandes vasos, a aorta, tronco e veias pulmonares, e veias cavas superiores e inferiores, como a lâmina visceral do pericárdio seroso, aonde ele é localizado. Então, quando nós estamos aqui, a gente abre, retira a musculatura peitoral e vai acessar o coração. Alguns auxiliares de medicina legal cortam com o bisturi nessa parte aonde tem as cartilagens que faz a ligação até a costela, e eu já comentei que conforme a idade, essa cartilagem, ela vai, como ela tá moldada ali, essa cartilagem, ela vai se solidificando. Então, há pequenos espaços entre a cartilagem e o osso. Então, a gente acessa o coração, a gente já vê de cara o pericárdio, a gente acessa o coração e vê certinho onde que a gente precisa cortar, vamos dizer assim, com o bisturi para ver se tem algum rompimento, tem sangue dentro do saco pericárdico, para poder até mostrar para o médico legista. O mediastino, ocupado pela massa de tecido entre as duas cavidades pulmonares, é o compartimento central da cavidade torácica. É coberto de um lado pela parte mediastinal da pleura parietal e contém todas as vísceras e estruturas torácicas, exceto os pulmões. O mediastino estende-se da abertura superior do tórax até o diafragma.
inferior e do externo e cartilagens costais anterior até o corpo das vértebras torácicas posteriores. Mais uma vez, aonde é que fica realmente localizado o coração? Então, nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta, até a quinta costela. Algumas vezes a gente faz, quando a gente não consegue sangue pelas carótidas, no caso, o jugular, a gente acessa, a gente vai apalpando e vendo entre as costelas, a gente acessa essa parte com a agulha para fazer a coleta de sangue para o toxicológico, como mostra aqui a linha mediana e a margem direita, inferior, esquerda e superior do coração. E aqui no nosso coração, que nós estamos visualizando, só para nós vermos a aurícula, o átrio e tentar imaginar a mesma coisa, a veia cava superior, nessa região aqui, a aorta, daí a parte ascendente, o arco e tronco braquicefálico, a artéria carótida e a artéria subclávia. E esse daqui, o tronco pulmonar e a artéria pulmonar. Tronco e artéria. O ápice do coração é formado pela parte inferolateral do ventrículo esquerdo. Situa-se posteriormente ao quinto espaço intercostal esquerdo em adultos. Em geral, há aproximadamente 9 centímetros a largura de uma mão no plano mediano. É o local de intensidade máxima dos sons de fechamento da válvula atrioventricular esquerda, a válvula mitral. Vamos olhá-la. A válvula mitral, que é o batimento apical. O ápice está situado sob o local onde os batimentos cardíacos podem ser auscultados na parede torácica. E a base do coração? Vamos colocar ele mais ou menos aqui para ver, para a gente ter uma noção, um pouquinho. É a face posterior do coração, o oposto ao ápice. É formado principalmente pelo átrio esquerdo, com menor distribuição do átrio direito. Está voltado posteriormente em direção aos corpos das vértebras T6 e T9. Está separada delas pelo pericárdio, seio oblíquo do pericárdio, esôfago e aorta. Estende-se superiormente até a bifurcação do tronco pulmonar e inferiormente até o sulco coronário. Recebe as veias pulmonares nos lados direito e esquerdo de sua porção atrial esquerda e as veias cava superior e inferior nas extremidades superiores e inferiores de sua porção atrial direita. Então, aqui eu tentei colocar mais ou menos, vamos dizer que seja um pouquinho nesse sentido. Acho que não ficou parecidinho. Mas vamos dizer assim, ó, aqui já dá para a gente ter mais ou menos uma ideia, porque nós temos a veia pulmonar superior direita, nós temos acesso à veia pulmonar inferior direita, nós temos acesso aqui à artéria pulmonar, nós veríamos a artéria pulmonar esquerda, como nós estamos vendo aqui, e teria veia pulmonar superior e inferior. Mas como nós estamos olhando de um outro ângulo este coraçãozinho, nessa parte aqui, a veia pulmonar superior, mas então aqui vocês podem ver que nessa parte aqui, ó, nessa parte, ó, a minha mãozinha ali, ó, nessa daqui nós estamos vendo a veia pulmonar superior esquerda, a veia pulmonar inferior esquerda, como nós vimos anteriormente, essa parte que são as veias pulmonares superiores direita e esquerda, e tendo um acesso maior nessa região aqui, nessa partezinha aonde está mostrando para vocês, nós estamos vendo ali o arco da veia ázigo, deixa eu acessar, a veia cava superior, descendo, nós estamos aqui em acesso à veia cava inferior, o átrio, como mostra,
e assim sucessivamente. Nessa parte daqui nós vemos o ventrículo direito. E até dá para a gente ver também um pouquinho, ó, o seio coronal e algumas ramificações aonde elas nutrem os músculos do coração. As 4 faces do coração são face externo-costal, que é a anterior, formada principalmente pelo ventrículo direito, face diafragmática, que é a inferior, formada principalmente pelo ventrículo esquerdo e em parte pelo ventrículo direito. Está relacionada principalmente ao centro tendiníneo do diafragma. Face pulmonar direita, formada principalmente pelo átrio direito, e a face pulmonar esquerda, formada principalmente pelo ventrículo esquerdo, forma a impressão cardíaca do pulmão esquerdo. O coração parece trapézio nas vistas anterior e posterior. As 4 margens do coração são margem direita, ligeiramente convexa, formada pelo átrio direito e estendendo-se pela veia cava superior e veia cava inferior. Margem inferior quase horizontal, formada principalmente pelo ventrículo direito e pequena parte do ventrículo esquerdo. Margem esquerda, que é oblíqua, quase vertical, formada principalmente pelo ventrículo esquerdo e pequena parte pela aurícula esquerda. Aurícula esquerda, ventrículo, aqui ventrículo esquerdo e parte da aurícula. E margem superior formada pelos átrios e aurícula direita. Olhem só, átrio e aurícula. E esquerda em vista anterior. A parte ascendente da aorta e o tronco pulmonar emergem dessa margem e a veia cava superior entra no seu lado direito. Mais uma vez a visão aqui, informando margem direita, margem superior, margem esquerda, a margem inferior, e vocês têm novamente uma visão aqui do coração. E aqui, ó, o coração em trapézio, colocando aqui para vocês poderem memorizar. Anatomia seccionada do coração. Então, como nós vimos naquela foto daquele coração, daquela vítima, como nós vimos aqui, ele seccionado, eu coloquei novamente aquela imagem daquele vídeo sem o som, para a gente poder ver certinho. Então, a entrada de sangue, ó, agora ele está indo para o arco da aorta, então a entrada de sangue nesta região que vai até o ventrículo, vai para a artéria pulmonar, que vai lá para os pulmões, volta pela veia, entra no átrio esquerdo, passa pela válvula tricúspide, o arco da aorta. Então, o sentido em que vem, e daí volta pela veia, entra no átrio, que passa e vai para o ventrículo esquerdo e sobe no arco da aorta para distribuir o sangue oxigenado. Pessoal, vejam inúmeras vezes esse vídeo, porque eles podem pedir qual é o caminho correto que faz dentro do coração. Se eles pedirem, tentem memorizar, sabe, para vocês poderem entender, porque às vezes, algumas vezes, a gente só falando, a gente não memoriza, e você vendo a imagem, tu tem noção de qual é o caminho dentro do coração. Mais uma vez, ele desce na veia cava, onde entra ali no átrio, que vai para o ventrículo, sobe, ó, vamos acompanhar, sobe na artéria pulmonar, que vai para os pulmões, faz oxigenação, volta pela veia pulmonar, desce no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e sobe pela aorta. Aqui o coração dissecado, vista a parte tanto frontal anterior como transversal superior. A mesma coisa a gente vendo sobre as válvulas abertas e fechadas. Voltem lá naquela parte onde mostra ela dissecando o coração daquele porquinho. E ali vocês podem ver a hora que a válvula abre e fecha para poder fazer todo o trajeto. Claro que não é devagar, isso é muito rápido, mas aqui ele está numa câmera lenta
para vocês poderem entender. Falando sobre as válvulas cardíacas, as setas vermelhas e as setas azuis indicam o fluxo de sangue oxigenado e desoxigenado, respectivamente, para dentro ou para fora de um ventrículo. As setas presentes indicam o fluxo sanguíneo na parte inferior de um átrio, e as setas verdes representam o sentido do coração ventricular. Quando os ventrículos estão relaxados, as válvulas direita e esquerda estão abertas e as válvulas do tronco pulmonar e da aorta estão fechadas. As cordas tendiníneas estão frouxas e os músculos papilares estão relaxados. Quando os ventrículos estão contraídos, as válvulas do átrio ventricular direita e esquerda estão fechadas e as válvulas do tronco pulmonar e da aorta estão abertas. Na secção frontal, note a fixação da válvula atrioventricular esquerda e das cordas tendiníneas e o músculo papilar. Válvula da aorta em posição aberta, à esquerda, e fechada, na direita. As válvulas individuais reforçam-se umas às outras na posição fechada. Mais uma vez, vocês vendo, quando está a válvula do átrio ventricular direito, a tricúspide aberta e ali fechada. E as válvulas da aorta e do tronco pulmonar também fechada. Como fica a irrigação arterial do coração? Como é que funciona as artérias? Como é que é essa artéria? As artérias coronárias. Os primeiros ramos da aorta irrigam o miocárdio e o epicárdio. As artérias coronárias direita e esquerda originam-se dos seios da aorta e correspondente na região proximal da parte ascendente da aorta, imediatamente superior à válvula da aorta, e segue por lados opostos ao tronco pulmonar. As artérias coronárias suprem os átrios e os ventrículos, entretanto, os ramos atriais costumam ser pequenos e não são facilmente observados no coração de um cadáver. A distribuição ventricular de cada artéria coronária não é bem delimitada, mas aqui vocês podem ver mais ou menos como é que é a artéria e a válvula. A válvula aberta, a válvula fechada, vista anterior da válvula da aorta. Mesma coisa a ramificação, mas aqui mostrando a circulação coronária e grandes vasos na parte anterior. E por aqui, vocês verem como é que é, mostrando veias e artérias. E aqui, a circulação, tanto pulmonar como sistêmica, nos leitos capilares sistêmicos, é o que vai irrigar tudo para o nosso corpo. Então, aqui vocês podem ver que dos pulmões vem para a veia pulmonar, entra no átrio esquerdo, vem para o ventrículo esquerdo, vai para os capilares, volta e vai oxigenando e assim sucessivamente. Não esqueçam de ver novamente o vídeo, aquele que faz todo o caminho. E depois dessa enxurrada de informação, eu quero passar para vocês uma paródia que eu achei no YouTube de pequena e grande circulação. E eu quero que fique, sabe aquelas músicas chiclete que nunca saem mais da cabeça? Eu quero que fique na cabecinha de vocês, para vocês poderem memorizar sobre pequena e grande circulação. Vamos à paródia então? Vamos estudar é o nosso coração. Ele tem 4 cavidades e dupla circulação. Explosão de batimentos, sistole vai provocar átrio ventricular. Que vai conduzir o sangue que leva o oxigênio ao corpo, enfim. O CO2 do tecido vai seguir por veia cava ao direito. Átrio sim, contração,
faz o sangue pro ventrículo passar e vai pra artéria que é pulmonar. O que nós vamos estudar é o nosso coração. Ele tem 4 cavidades e dupla circulação. Explosão de batimentos, sístole vai provocar aéreo ventricular. Chegando sangue ao pulmão, ocorre aí hematose, finalmente segue assim pra pulmonar, que é a veia que tem fim. Do átrio esquerdo que O2 recebe sim. Contração faz o sangue pro ventrículo passar e vai pra aorta oxigenar. O que nós vamos estudar é o nosso coração. Ele tem 4 cavidades e dupla circulação. Explosão de batimentos, sístole vai provocar aéreo ventricular. Marca-passo é que produz impulso elétrico, verei. Feixe X é que conduz uma sístole, terei. O que nós vamos estudar é o nosso coração. Ele tem 4 cavidades e dupla circulação. Explosão de batimentos, sístole vai provocar aéreo ventricular. O que nós vamos estudar é o nosso coração. Ele tem 4 cavidades e dupla circulação. Explosão de batimentos, sístole vai provocar aéreo ventricular. Aéreo ventricular. E aí, pessoal, gostaram da paródia? Tenho certeza que sim. E acredito que vai ser a tal da música chiclete. E vai servir para vocês lembrarem sobre pequena e grande circulação. Vamos voltar agora para ver como é que funciona, como é que são veias e artérias? Aqui, como vocês podem ver, a função dos vasos, a válvula que tem numa veia, um vaso capilar e todas as camadas pertinentes a essa veia. Por que que existem essas válvulas? Essas válvulas, elas vão ajudar a passar, a mandar o sangue corporal, vai lá nos membros inferiores e volta. Essas válvulas vão abrindo e fechando para o fluxo sanguíneo. A diferença entre artéria e veia, então vocês podem ver, e aqui vamos pôr artérias, os arteríolos. A maioria dos vasos sanguíneos do sistema circulatório tem 3 camadas ou túnicas. A túnica íntima, um revestimento interno formado por uma única camada de células epiteliais muito achatadas. O endotélio, sustentado por delicado tecido conjuntivo. Os capilares são formados apenas por essa túnica, e os capilares sanguíneos também têm uma membrana basal de sustentação. Túnica média, uma camada intermediária que consiste basicamente em músculo liso, e a túnica externa, uma bainha ou camada externa do tecido conjuntivo. Veia e artéria, a diferença, para vocês verem certinho, até chegar lá na parte dos capilares. A mesma coisa, a ramificação, e aqui nós temos uma micrografia do leito capilar e aqui uma imagem demonstrando esse leito capilar. Organização de um leito capilar. Organização básica de um leito capilar típico. O padrão do fluxo sanguíneo modifica-se continuamente em resposta às alterações regionais na demanda de oxigênio do tecido. Leito capilar, conforme observado em um tecido vivo. Que interessante, né? E aqui uma pequena artéria, a gente olhando assim parece que é tão grande, tão imenso.
Vocês vendo aqui válvula aberta e fechada, ó, as válvulas das veias impedem o fluxo de sangue venoso causado pela gravidade ou pressão interna. Quando o músculo esquelético se contrai, seu comprimento diminui, mas a circunferência aumenta, olhem só. E aqui a válvula fechada, função da válvula venosa. As válvulas nas paredes das veias de médio calibre evitam o refluxo do sangue. A compressão venosa causada pela contração dos músculos esqueléticos adjacentes cria uma pressão representada pelas setas que auxiliam a manutenção do fluxo sanguíneo venoso. Modificações na posição do corpo e a bomba tóraco-abdominal podem oferecer força de propulsão adicional. Então, ela fechada para não haver o escape, para não voltar. E uma visão global do padrão geral de circulação. Então, vocês verem aqui a parte dos membros superiores, ele vindo aqui para o átrio esquerdo, vai para o ventrículo, volta, a circulação sistêmica arterial. Então, tanto vai irrigando para membros superiores como para membros inferiores, onde vai para o rim, para o baço, para os órgãos digestórios, para as gônadas, membros inferiores. E a mesma coisa, voltando, saindo aqui dos órgãos digestórios para o fígado, para os rins, artérias em vermelho e veias em azul. Deixa eu só colocar mais pertinho para vocês verem bem certinho. Olhem, quando eu falo para a gente coletar sangue, a gente na maioria das vezes vem ou a gente acessa a subclávia ou o tronco braquicefálico, ou a subclávia esquerda ou a carótida, para a gente coletar. Quando a gente não consegue, a gente acessa diretamente o coração, contando aqui as costelas para poder pegar ou no ventrículo esquerdo ou direito. Todas as artérias e veias no membro superior, como é que funciona e como é que ela faz a irrigação, estreitando-se, ficando menor para chegar à irrigação também nas mãos. Aqui ele dissecado, a parte axilar, então aqui vai mostrando a artéria axilar, a artéria circunflexa do antero do úmero, a artéria radial e ulnar, os músculos, artéria braquial, a mesma coisa na parte da face, a irrigação, pescoço e crânio, como é que faz essa irrigação, o tronco braquicefálico. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para vocês. Ah, eu tenho aqui. Só deixa eu tirar os ossos para nós vermos certinho. Essa parte aqui é o tronco braquicefálico, a veia braquicefálica esquerda, a veia braquicefálica direita. Aqui ela está um pouco mais resumida, mas vocês já têm uma noção. A jugular, a artéria carótida. Aqui nós estamos vendo as artérias da cabeça. Então, aqui, ó, a parte das artérias em vermelho, a artéria carótida comum. Carótida externa, seio carótido, carótida comum, como eu mostrei ali para vocês. Daí, no caso aqui, o arco da aorta. E aqui, dissecado. E é mais ou menos assim que a gente vê, claro, com bastante sangue algumas vezes, né? Mas as principais artérias do pescoço, artéria carótida externa, interna, e as veias aqui, as veias e artérias. A irrigação no cérebro, vamos supor que eu tire os ossos e vocês verem a irrigação na nossa cabeça. As artérias do encéfalo aqui, ó, eu coloquei mais ou menos na mesma posição para vocês verem, mas e aqui, e eu vou mudando junto com vocês. Aqui nós vendo as artérias e vamos tirar os ossos e o coração e vocês verem a aorta abdominal. Lembra quando sai do ventrículo esquerdo e vai lá para o arco, vai para a aorta ascendente,
o arco da aorta e descendente o arco da aorta. Então, ele desce para fazer a irrigação de toda a parte abdominal, tronco e abdômen. E aqui eu tento mostrar um pouquinho para vocês também poderem visualizar a irrigação da parte do abdômen, fígado, estômago, toda a parte de irrigação, e vocês verem os principais vasos aonde é irrigado, membros inferiores também, os principais vasos dos membros inferiores. Então, vocês verem aqui a ilíaca externa, a femoral, e aqui eu chegando um pouquinho mais perto, então a gente vê a artéria, tanto na parte anterior como posterior. Aqui eu tirei os ossos até para ficar melhor de visualização. E aqui ele dissecado, os vasos. As veias, vamos supor aqui então que eu tiro a artéria, fica só as veias do membro. Deixa eu voltar com os ossos para a gente uma ideia, no mesmo sentido. Parte do crânio, membros superiores, tórax e abdômen, parte abdominal e a parte dos membros inferiores, que é essa que eu coloquei aqui para vocês. Mas voltando só para a gente não se perder, corpo completo. Então, aqui as principais veias, que também fazem a irrigação do cérebro, pescoço e cérebro. Membros superiores, mais ou menos como é que funciona a irrigação, tanto as veias de grosso calibre até chegar às veias de menor calibre, superficiais e profundas. Mesmo esquema, mas daí da parte abdominal para a irrigação do fígado, estômago, baço, pâncreas, membros inferiores, eu mostrando aqui para vocês. Encerra-se. Então, eu vou fazer um outro vídeo mostrando de um resumo de tudo que a gente viu, que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Eu sei que é um assunto um pouco maçante, é um pouco complicado, mas vejam quantas vezes vocês puderem, e o resumo vai ajudar muito a vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu espero que vocês aproveitem muito essa aula e nos vemos numa próxima aula. Até!